Olá, eu sou a professora Estela Rocha, eu tenho um assunto aqui para falar com vocês hoje. Eu não vou dar spoiler agora não, eu vou chamar para a bancada a minha parceira para a gente poder dividir com vocês essa novidade aqui na área de educação, que é onde começou, mas na verdade atende a toda a faculdade aqui dos cursos digitais da Gran Faculdade, que é a professora Carolina Cosme. Seja bem-vinda, Carol. Carol, eu sei que agora a gente está com um amorzinho, que é o nosso Clube da Leitura. Explorando novos mundos. Nossa, e que amor, sabe? Eu tenho falado disso para todo mundo, para todos. Para você ter uma ideia, Carol, a gente fez uma jornada pedagógica ao vivo, né, no mês de novembro, início de novembro, e os nossos estudantes estavam lá compartilhando o Clube do Livro, eu estou participando, eu quero o próximo. Olha, tinha um movimento nas redes, foi muito fofo. Carol, o que é o nosso Clube do Livro? Conta um pouquinho para quem está em casa assistindo. Bem, gente, o nosso novo grande amor é o Gran Clube da Leitura. Deu uma travada agora na língua aqui. O Gran Clube da Leitura, em que nós temos uma sistemática de organização de alguns encontros com os alunos que se inscreveram para participar conosco, uma dinâmica bem de clube do livro mesmo, como tu menciona, para que nós possamos juntos ler algumas obras que foram pré-selecionadas, né, com alguma intencionalidade vinculada a temáticas atuais, que perpassam as nossas discussões extra-classe ou mesmo de fundamentação de alguns aspectos diversos das nossas áreas, em que nós temos esses encontros, então, para juntos lermos e discutirmos de maneira mediada pela tecnologia algumas obras que podem ser bem legais. Essas obras foram pré-selecionadas pensando que sejam obras de leitura fluida, que não sejam obras nessa primeira, né, edição do clube tão densas ainda, porque precisamos nos adaptar e convidar aqueles que não têm o hábito da leitura tão consolidado ainda para participar conosco. Carol, na primeira apresentação, né, a gente já fez alguns encontros, e na primeira apresentação, nem eu nem você tínhamos previsto, por exemplo, criar um grupo no WhatsApp para contato. E aí, durante a apresentação, uma estudante falou assim: se eu tiver dúvidas, como que eu vou entrar em contato? E a gente, naquele momento, não tinha previsto, porque a gente tinha muitos inscritos, né? E a gente ficou um tanto preocupada, porque criar um grupo no WhatsApp com estudantes significa fazer o gerenciamento deles. E naquele momento eu já falei que eu não tinha condições de fazer esse gerenciamento, que eu precisava que esse grupo no WhatsApp fosse autogerenciável por eles. E aí, eu criei o grupo, você entrou um pouquinho depois, e eu lembro que a primeira coisa que a gente conversou, logo na sequência, é isso que eu quero que você fale aqui um pouquinho para os nossos colegas, quais foram as suas impressões, né, iniciais daquele grupo que você viu quando você entrou. Já devia ter, mas sei lá, 80, 90 mensagens. Tinha bastante mensagens. Eu levei algumas horas para entrar e já entrei assim, na curva com todo mundo levando junto. Acho que uma das principais características é justamente esse autogerenciamento, sabe? Essa autonomia. Claro que a autonomia ela é sempre fomentada e acho isso importante destacar. Quando eles questionaram sobre a criação do grupo, tu destacou para eles, olha, podemos ter, mas ele é um grupo de vocês. E acho que eles assumiram muito essa propriedade, sabe? De que o clube também é deles. E isso é um grande diferencial do nosso Gran Clube da Leitura. Porque os alunos estão conversando sobre o que está em andamento, eles cobram se precisa fazer alguma coisa, algum colega pergunta do prazo, já teve até puxão de orelha do colega, olha, não deixa para a última hora, é legal fazer antes, para ler com mais consistência. Então, eu acho que temos características bem importantes nesse processo.
de autogerenciamento dos alunos e de lideranças locais, porque a gente começa a perceber também quem já lê há mais tempo ou já leu aquela obra numa outra vez, está relendo para fazer a proposta que a gente tem, vai puxando um pouco da discussão e amparando os colegas por ali. Uma outra questão, Carol, que foi muito bem falado assim, no grupo do WhatsApp, que a gente pôde ver logo no nosso primeiro livro, né, quando a gente foi trabalhar lá o livro Vestido Azul da Sandra Aimone, que foi o uso do Padlet. E aí eu contei para você da minha experiência num outro clube, né, que a gente tinha o uso do Padlet, mas como que ele funcionava? A gente tinha até um dia antes do clube, né, do primeiro encontro, para a gente escolher um trecho, né, colocar, se posicionar nesse Padlet sobre essa postagem e dizer por que a gente tinha escolhido. Porque na era virtual, e aí você como professora vai concordar comigo, antes da pandemia, a gente ia para a sala de aula, dava aula, tinha às vezes tinham 3, 4 alunos muito, né, olhando lá, fazendo respostas corporais maravilhosas, mas a gente tinha tantos outros que você via que ele estava ali. A pandemia levou a gente para a sala virtual em que eles fecham a câmera e fecham o áudio e às vezes nem escrevem no chat. E eu tinha essa preocupação de fazer um clube, chegar no primeiro dia e não ter nada para a gente produzir. E aí quando eu falei do Padlet, você, nossa, que ótimo, vamos lá. E eu lembro, e aí estou trazendo um outro ponto, num dia que eu ainda não tinha entrado e você falou assim, você já viu como está o Padlet do primeiro livro? E aí conta, Carol, como foi materializar a contribuição dos nossos meninos e meninas? Olha, a primeira coisa que chamou a atenção foi que no que nós abrimos e disponibilizamos o link do Padlet, foi uma chuva de contribuições. E aquela é uma interface muito dinâmica, né? E que permite materiais de características diversas, como vídeo, postagens em texto, em imagem e tudo mais. E eles vêm utilizando, que eu acho que é sensacional, para mais do que aquela obra. Eles estão expandindo a obra e fazendo hipertextualidade, né, e intertextualidade também da obra que eles estão lendo com outras obras musicais, vídeos e filmes que passam pela rotina deles. Então, nós tivemos muitas contribuições, acho que é importante destacar que nós tivemos minimamente 51 pessoas fazendo postagens e aconteceu até de ter mais de uma postagem da mesma pessoa, então acho que isso é importante, assim, a gente tem uma quantidade, a gente tem várias dezenas, né, de postagens ali, e postagens que estão também vinculadas umas às outras. O pessoal curtiu, comentou as postagens dos colegas e a gente propôs também o desafio de que essa interface, né, o Padlet, o mural daquele encontro, ele não seja estanque, ele não terminou no encontro em que nós fizemos a consolidação da discussão do grupo e tudo mais da obra. Ela continua ativa e eles continuam indo lá, revisitando, comentando as postagens dos colegas. Quando nós viemos para mais encontros, né, nós temos novas postagens, novos murais e a manutenção desses movimentos, né, de publicação dentro desses murais. E é legal que eles fazem a interlocução entre o canal do WhatsApp que eles criaram e o Padlet, porque eles ficam avisando, olha, tá aqui o link, falta postar, pessoal, vamos lá postar, vamos comentar, falam sobre a densidade da obra que a gente está lendo naquele momento, fizeram interlocuções também muito interessantes entre obra que a gente estava lendo e, por exemplo, o tema da redação, né, o tema do texto dissertativo argumentativo que passou pela prova do Enem, e eles mesmos se deram conta de que havia uma obra que nós estávamos lendo que podia ser usada na argumentação. Olha que lindo, né? Eles fazerem todo esse movimento, essa interlocução e essa conexão da obra com o mundo real. E aí, Carol, eu queria te fazer uma pergunta, né? Qual é o grande aprendizado disso do clube? A gente sabe que vão ter outras sessões, né? A gente está caminhando aí. Mas quais são os aprendizados que você pode trazer agora para a gente compartilhar
com os nossos colegas e fomentar outros clubes, que não precisam ser só os institucionais, né? Aqui vinculados a uma atividade de extensão, mas que o nosso estudante que está participando ou não, ele possa pensar assim, então eu vou fazer aqui no meu condomínio, eu vou fazer com os meus colegas de trabalho, eu vou fazer com o pessoal lá do futebol. Então, quais são os aprendizados aqui que ele pode levar para outro lugar? Primeira coisa é a questão do fomento à autonomia. Eu acho que isso é muito importante, sabe? E a clareza das regras. Tu falou no futebol, né? Futebol tem regra, todo mundo está sabendo a regra do jogo. E acho que um bom clube de leitura, ele tem isso, a clareza das regras de funcionamento daquela dinâmica desde o início. Então, o primeiro encontro, por exemplo, para nós, que foi esse momento de apresentar, clarear a regra, consolidar, é fundamental. E eu assino embaixo do fomento à autonomia, sabe? De que há um processo de liderança, é importante ter alguém que seja responsável pelo clube para que mantenha ele ativo. Mas mais do que isso, que essa responsabilidade ela seja compartilhada, para que a autonomia dos leitores seja fomentada e que esses leitores desse grupo percebam que a leitura é uma atividade prazerosa, quando compartilhada ela pode ser maravilhosa, porque a gente já viu nos nossos encontros virtuais com os nossos alunos que perspectivas diferentes agregam leituras diferentes algumas vezes e que dividir faz a leitura ficar muito mais divertida, sabe? Carol, aqui nessa reta final, que dicas extras você traz, não só para o Clube da Leitura, né? Mas que a gente possa fomentar, na verdade, nem fomentar, é ampliar, né, a leitura de modo mais geral. O que levou a gente a pensar primeiro no Clube da Leitura era de aproximar os estudantes. Mas mais do que isso, a gente tem acompanhado aí várias pesquisas que apontam que o Brasil tem deixado de ser um país leitor, né? E aí, quando eu falo de leitura, eu não estou falando só de ler um texto, gente. Estou falando de ler, de interpretar, de compreender. São diferentes processos que estão, por exemplo, lá no Pacto da Alfabetização na Idade Certa. E que a gente está precisando recuperar o início da educação básica para que a gente tenha agora novamente adultos, né, que possam fazer análises críticas. Mas isso se passa pela leitura, não é só por ouvir, né, pequenos trechos, vídeos, que são coisas mais curtas, né, recortes de autores. Então, acho que você conseguiu me entender, assim, o que a gente pode fazer, né, para fomentar mais isso, Carol? Olha, eu acho que os próprios clubes da leitura, ou clubes de livro, eles são uma forma de fomento. E acho que tem um aspecto muito importante na tua fala, Estela, que eu gostaria de resgatar com os nossos alunos, é de que a leitura, ela é uma atividade cognitiva importante. E que às vezes a gente tem dificuldade, e tá tudo bem ter dificuldade em ler alguma coisa, e que é importante retomar a leitura e persistir. Ela é uma atividade de persistência e de hábito. Por quê? Porque a nossa atenção está ficando muito educada pelo que é instantâneo, curto, de minutos algumas vezes, né? Ou da leitura que é apenas de trechos, como tu comenta. Então, eu acho que o maior recado é de que a leitura de textos mais longos, ela é importante e ela é um processo importante para que nós possamos também desenvolver outras competências e melhorar muitos aspectos da nossa vida. E que leitura fomenta a leitura, sabe? Se alguém me vê lendo, acaba também se inspirando. Quando tu fala das crianças, da educação básica, a gente passa também por isso. Quanto mais eu, adulto, leio e demonstro, né, a leitura, eu também tenho a perspectiva de acabar incentivando a leitura dos menores ou de outras pessoas que às vezes não têm o hábito de ler com quem eu convivo. Acho que a fala de uma das alunas, num dos nossos encontros, me chamou muito a atenção, sabe? E eu queria deixar essa aprendizagem de que passa por ela. Ela disse que não tinha o hábito de ler e que também não tinha o hábito de usar alguns dos recursos tecnológicos que a gente estava usando. Que ela estava se educando e ampliando o próprio repertório de mundo, sabe? De letramento
que é passar pela leitura do livro. Nesse caso era um PDF, mas é um livro físico também, na sua característica de organização, e que ela estava passando pelo letramento digital. E olha como essas duas coisas podem conversar. Nossa, essa tua fala final aqui, eu acho que é uma fala bem significativa, porque ela ainda elogiou o fato de a gente ter escolhido um livro infantil para começar o nosso clube, para que eles pudessem se familiarizar com as pequenas leituras e a gente chegar numa leitura maior, não é isso? Perfeito. E E aí até eu é quero te... importante destacar que Ah. eles já estão perguntando pelas obras do clube da próxima edição, né? Precisamos já começar a organizar isso. Carol, Verdade. quero te agradecer mais uma vez pela contribuição e te espero aqui mais uma vez para a gente apresentar o nosso próximo edição do Clube da Leitura. Um beijo, um abraço, abraço quentinho para você. Tchau, tchau, pessoal!